Pensar que eu vou morar toda a vida em um lugar só, sendo que o mundo é grande, eu não conseguia me conformar com isso, não. Começando mais um vídeo aqui no canal Minerando o Mundo. Para quem não nos conhece, eu sou a Amanda. E eu obedeço. Eu sou o Leandro. E o Biduzinho tá O aqui. Biduzinho. E nós estamos inaugurando aqui hoje para vocês Um novo quadro um nesse novo canal. quadro que vai ser entrevistando os viajantes. Mostrando um pouco da história deles, também conversando papos de viajante. Então nós vamos começar o nosso quadro de entrevistas com viajante com o Desbravando Rotas, que vocês já viram aqui no nosso canal. Eu vou deixar o link do canal deles aqui na descrição do vídeo também. Vamos lá então para conhecer eles e conhecer essa casinha deles, que na verdade é uma mansão, né, gente? Que é um ônibus bem grande e vocês vão conhecer com a gente. Bora lá! Meu nome é Mayra, eu sou da Argentina, da cidade de Posadas. E eu sou o Davi, sou de São Paulo. A gente tem um projeto que se chama Desbravando Rotas. E nós viajamos com 3 gatinhas, com a Torina, a Neglis e a Pepita. Isso aí. Davi, fala um pouco para nós então dessa mecânica desse Mercedes-Benz. Esse aqui é um ônibus modelo 1982, motor 352 aspirado, famoso maçarico. Esse aqui ele não anda rápido, porque a gente gosta de ver a grama crescer, né? É o 1113, Davi? Esse é o 1113 da Mercedes-Benz. Tá o motor, mecânica, tudo original, que foi mudado porque a gente transformou em freio a ar. Freio a óleo, né? Era tudo simples. Tudo simples. Quanto mais ou menos faz por quilometragem por litro esse carro? Esse aqui ele faz entre 4,5 e 5 km por litro. E eu sempre falo que compensa um carro grande desse, porque é o seguinte, ele é 3 vezes maior que o nosso. E o consumo é metade, então quer dizer que compensa você ter um carro maior. Que sempre tem uma vantagem e uma desvantagem, você nunca vai ter o carro perfeito. Porque Exatamente. às vezes o carro grande não entra em qualquer lugar, mas tem uma casa muito boa, bem confortável ali dentro. O nosso carro, ele é menorzinho, dá para morar, mas se for morar muito tempo, se tiver essa intenção, já é mais complicado. Mas todo se encaixa para quem quer viajar, tá perfeito. O único sensor que tem é o nosso ouvido, né? Se ouvir um barulho diferente, você já para e vai olhar. Mas a manutenção é simples também, né? Bom, eu particularmente, como fui nascido e criado numa cidade grande, eu não tinha muito essa experiência dessa vida de campismos, né? E a Mayra, ela vai poder explicar bem, ela já, por ser argentina, isso parece que já está na cultura deles, né, Mayra? Isso, na Argentina a gente gosta muito de tudo que seja acampamento, motorhome. Então você quando chega na Argentina vai ver muito motorhome. Não motorhome luxuoso, senão motorhome assim, muito artesanal. E o pessoal gosta muito de, por exemplo, fazer um mate, fazer alguma comidinha e sentar na beira da estrada, só sentadinho, tomando mate e assistindo os caminhões passar. É só ficar olhando. Aproveitar o ar livre, né? Isso, e então eu tenho muito disso, e aí quando a gente casou, faz 14 anos. 14 anos. Que então a gente, assim, eu comecei a mostrar essa vida para o David. E a vida no motorhome, a verdade, é o sonho dos meus pais. Então, meus pais, eles super incentivaram a gente ter um motorhome. E é muito importante ter apoio externo também, porque te ajuda a direcionar e te ajuda a saber que você está no caminho certo. Parece que eles aproveitam mais a vida do que nós, porque acaba vivendo uma vida de correria de trabalho e coisas assim. Então, o horário de almoço é 1 hora, 1 hora e meia no máximo e bora trabalhar. Eu não sei se é uma questão pelo clima que tem lá, que tem muitos lugares que faz muito frio no inverno. Então, quando é verão, tem que aproveitar ao máximo, porque depois vai ficar muito tempo fechado. E de onde eu sou, o calor faz muito calor. Então, não tem que dormir a siesta, não pode ficar para fora. Aí aproveita a noite depois. Mayra, vamos mostrar um pouquinho do ônibus pra gente? Claro que sim. Então, a gente aqui tem... A nossa construção foi super simples. A gente queria alguma coisa que seja simples e que nos faz lembrar que estamos dentro de uma casinha. Não dentro de um motorhome assim muito moderno, porque a gente é simples. Então, nós temos aqui o comedor. Ele não é uma ginete, ela não desce, ela é fixa. Sim, não vira cama, né? Não vira cama. Então, nós temos assim, desse jeitinho, que é para nós dois. Então, para nós serve bastante bem.
Sim. Também queríamos que o ônibus ele tenha um espaço grande aqui, que ele fique confortável. Não queríamos que fique nada muito apertado, por isso a gente também não tem armários aéreos. Sim, é disso que a gente gosta bastante também, dá uma amplitude maior. Isso. Aí depois temos aqui o sofá, que na verdade ele também é uma cama, né? É uma Sim. cama de solteiro. E se vier mais pessoas, a gente tem colchão e coloca aqui no meio e não tem problema. Sim, eu vi que vocês também mantiveram as janelas dos ônibus, do próprio ônibus, Sim. né? Porque queríamos esse negócio, queríamos que ele seja bem amplo e tem muita Luminosidade. luminosidade. Uhum. Então, se a gente está aqui, podemos estar sentado e podemos ficar olhando para baixo. E Sim. nessa parte a gente colocou a redinha de proteção, porque temos 3 gatinhas. Então, para não ter problema, temos a redinha e o mosquiteiro. Em que momento da vida de vocês que vocês pararam pra pensar assim, não, eu acho que eu quero viver na estrada, e que fez vocês virar a chave de vez? Eu acho que cada um de nós, a Mayra e eu, a gente teve um momento da nossa vida que fez essa virada de chave. Talvez a dela seja um e o meu outro. No meu caso, falando, eu nunca podia me conformar com que a vida seja só trabalhar para pagar boletos, para comprar coisas e simplesmente isso, e envelhecer e aproveitar a vida depois de aposentado. Eu não me conformava com isso. Então, depois que a Mayra e os pais delas, quando eu conheci eles me ensinaram um pouco sobre isso, sobre que o trabalho é bom, mas viver a vida também é muito importante. Então, eu pude conhecer muitos pontos da província de Misiones, de onde são eles, e isso eu acho que já foi o momento da virada no meu caso. O meu foi que eu não consigo ficar muito tempo num lugar só. Não consigo. Pensar que eu vou morar toda a vida em um lugar só, sendo que o mundo é grande demais, tem tanto lugar para conhecer, eu não conseguia me conformar com isso, não. Inclusive, eles estavam contando, eu vou me intrometer aqui, mas a gente conversa bastante, né, e vocês falaram que queriam até escolher um lugar para fixar uma casa. E que quando não dava. Dava uns piripaque na Mayra. Eu não conseguia, não. E aí mudávamos e aí sempre fica mais ou menos nisso. Então tem uma casa fixa porque eu gosto muito de ficar na minha casa, dentro de casa. Só que não no mesmo lugar. Não no mesmo lugar. E aí depois veio, nós queríamos depois comprar um trailer ou um mini trailer para ir de acampamento, né? Que a gente já acampava. Só que aí depois veio a pandemia. E aí o Davi começou a trabalhar desde casa, remotamente, que ele é programador, trabalha né? com programação na área de TI. Isso. E aí então falamos assim, não. Aí como ele estava trabalhando remotamente, falamos, agora é o momento. Vamos sair agora que ele consegue trabalhar e no mesmo tempo a gente consegue viajar. Na pandemia teve um boom aí de muitas pessoas que saíram para viajar. E porque eu acredito que as pessoas se deram conta que a vida ela pode mudar no estalar de dedos, né? Vamos supor, acontece alguma fatalidade, o que você fez da sua vida? Fez nada, só ficou trabalhando fechado lá, no meu caso, no escritório e vendo a paisagem da janela, só do escritório. Só com sonhando medo. apenas. Só com medo do que pode acontecer, então tem que sair e ver que a vida é super linda. Temos a nossa bancada aqui. E uma dica, quem estiver construindo motorhome, coloca uma cuba grande. Não deixe uma cuba pequena, porque aqui você consegue colocar várias panelas. Ou vamos supor, acabou a água e tem que ir procurar água, você consegue colocar tudo aqui dentro para viajar. E a cozinha é o coração da casa, então sempre tem que ser grande para conseguir fazer várias coisas aqui. Sim, muito aí bom. como temos um ônibus, temos fogão de casa normal. Sim. E também temos uma geladeira de casa normal também, só que ela foi transformada em 12 volts. Acho que essa casa aqui é maior até que muitos kitnets que a gente Sim. vê em cidade grande, em São Paulo, por exemplo, que é cidade grande. Eu acho que lá tem kitnets menores que esse ônibus aqui. Isso, exatamente. Então aqui é uma casa muito mais confortável que muitas casas aí pequenas fixas, né? Quando casamos com o Davi, fomos morar numa kitnet que ela era bem pequenininha. Então aqui é grande. Aqui tá ótimo. Isso. Como vocês chegaram na escolha de um ônibus, num carro maior? Quando a gente teve a ideia de realmente vamos ter um motorhome, então a gente vê todas aquelas possibilidades, procura na internet. Aí quando a gente vai procurar o preço do Vai motorhome desanimando. pronto,
você já toma um balde de água fria. E aí então a gente começou, então já, vamos o pra motorhome frente. não vai dar. Então vamos ver o mini trailer. O mini trailer dá um pouquinho, mas é muito pequeno, porque a gente Sim. tinha a ideia de morar. No motorhome a gente tem 3 gatos. E no mini trailer vai ser arranhada para todo lado naquilo ali. E aí depois a gente então decidiu, bom, vamos então ter que montar o nosso, porque é muito caro já comprar pronto. Vamos procurar uma van, porque é menor, então acho que o preço é bastante interessante. Pior, a van Pior ainda. é muito mais caro ainda. E aí então a gente pensou no trailer também, né, Mayra? Só que a gente ficou com aquela coisa de ter que andar sempre preocupado, olhando para trás se a casa ainda tá lá no carro puxando ou não. Até que a gente começou a procurar ônibus. Foi o primeiro no micro-ônibus, que já estava um preço mais acessível. Até que a gente chegou nesse ônibus aqui. Que ele não é dos maiores, mas também não é dos pequenos. Isso. E Ele tem uma altura interna muito boa. Ele tem tem 9,80. Isso, Então de ele não chega a ser 10 metros. Então falamos, esse daí. Ele é bom. E aí então a gente queria... Bom, a gente procurou na internet e encontrou esse carro aqui. E nós fomos até Ribeirão Preto, em São Paulo. Esse carro aqui, olha, é bom, hein? Puxava trabalhador rural. Esse. Bacana, né? Bacana, lá a região Bauru, Ribeirão Preto, é tudo cana-de-açúcar. Só que tem uma questão, é que a gente nunca tinha dirigido um ônibus, nem um carro grande. O máximo era caminhonete. E até aí... Eu não tinha nem ideia de mecânica. Não, nada. E aí fomos ver esse ônibus, fomos com minha avó. E minha avó, assim, chegamos lá e aí falamos assim, não, avó, fica lá quietinha lá no canto que a gente vai olhar o ônibus. Porque fazia muito calor em Ribeirão Preto, faz muito calor. E aí estávamos olhando, conversando, aí olhamos, minha avó estava aqui dentro já, olhando. E para subir era alto. E era alto. E aí queríamos, ligamos, só que ele não saía do lugar, porque a gente nem sabia que tinha que fazer ar, essas coisas. E o Mercedes demora 2 horas para fazer o ar. Aí abrimos o motor, não entendia. Minha avó olhou assim e falou assim, esse ônibus tá bom de motor. Pode comprar Pode ele. comprar. Aí falou, e o vazamento? Ele falou assim, não, é normal. Esse carro a diesel vai assim, é normal ter vazamentinho. Então a gente acabou comprando o ônibus sem conhecer, sem sair do lugar. Porque minha avó falou que era um ônibus bom. Então a avó Paulina deu a cartada final. Ela escutou o barulho do motor, você tá aprovado. Tá aprovado esse vazamento que tá tendo, que é tipo normal, é de motor grande. E aí falou assim, não, é normal, tá bom esse ônibus. E aí então a gente comprou por minha avó e bisavó, que tem 88 anos. A voz da experiência é tudo mesmo, né? E a gente não tinha habilitação, tá? Então, uma das exigências, vamos dizer assim, das condições que a gente passou para o antigo proprietário, foi a gente compra, só que você vai ter que levar lá em São Roque, é praticamente... São 400 quilômetros? 400 quilômetros. Ele falou, não, tudo bem, eu levo. Ele demorou um dia inteiro para chegar em São Roque. Depois vamos entender por quê. Porque ele não vai rápido, ele vai a 60. Ele já era mais uma casa. Exato. Já tinha aquele... A essência dele já era uma casa. Anda devagar. Devagar. Sem pressa. Como é que Ele era pra nós mesmo. Isso aqui não é um carro lento, é uma casa rápida. E já andou quantos quilômetros em toda a viagem, nesses 3 anos da vida? Dá uma média entre 60 e 65 mil quilômetros rodados. E como foi o desempenho assim de altitude, frio, normal. Neve? No frio ele sofria mais, por Uhum. causa do diesel em si, né? O carro diesel assim que não vai com um recipiente para queima de combustível mais rápido, ele demora um pouquinho, mas nada que um bom auxiliar de partida possa resolver, né? E dá uma esquentadinha nele, existem uns macetes aí para o pessoal que é da antiga, desses carros mais velhos assim, aquecer ali a entrada de ar, ele já arrancaria fácil, né? Então tem que saber, você tem que aprender a mexer no carro desse para você não ficar no prego aí no meio da estrada. Aqui em cima temos uma claraboia que ela fecha e abre, tem a telinha e aí também temos uma escada na parte de trás que a gente consegue colocar aqui dentro e subir, que temos um deck em cima do ônibus. E isso aqui é muito bom porque entra muita luz aqui. Sim. É que como se fosse aqueles, daquelas casas mesmo que não tem muito onde entrar luz, eles fazem mesmo tipo um jardim de iluminação. Sim. E também ele serve que quando eu estou fazendo a comida aqui, então abre essa janela,
abre aqui e automaticamente o vapor ele vai começar a subir. Então ajuda com isso também, para não ficar muito fechado. Ótimo, é bem estratégico também. Ela ficou bem meio que em cima do fogão. Tá ótimo. Sim, a gente ama isso daqui. É muito bom mesmo. E aqui depois temos nosso banheiro. Temos com a porta celeiro. Para não ocupar muito espaço, e a gente gosta de tudo que seja assim de madeira. Por isso temos tudo de madeira. Sim, fica muito aconchegante. Isso. E aqui no banheiro, então vamos a ter... nós trocamos e agora temos um vaso seco, que recomendamos muito, o vaso seco, que é bom para o descarte, né? E temos a ducha e temos assim, simples. Sobre a questão do vaso seco, ainda muitos viajantes usam aquela caixa negra, né? Sim. Ou porta-pote. Isso. E o vaso seco agora, ele tá chegando com bastante sucesso mesmo, né? Nos motorhomes, porque realmente a questão do descartar os dejetos é muito mais simples, né? Especialmente se você mora na estrada, o melhor é ter o vaso seco. Sim, que é aquele que você coloca... Ele tem um separador. De um lado vai a urina e do outro lado vai o cocô. Sim. E aí você vai utilizando pó de serra. No cocô. No cocô. Né? E o xixi você descarta ele, o xixi normal. não tem problema de descarte, mas sempre foi o descarte do número 2. Exatamente. Então agora com esse você tem uma sacola, coloca e é só jogar no lixo. Sim. E sem problema. Ou você também pode fazer um buraquinho e enterrar e utilizar como adubo. Sim. Então, ele ajuda muito. Não fica procurando nem banheiros, nem fica procurando lugares apropriados de descarte. Então, a gente não tinha experiência nenhuma. Absolutamente nada. Analista de sistema, mal sabia pegar uma chave de fenda ali e apertar um parafuso. Paulista. Tem o nome de Enzo, Lorenzo, esse negócio. Mas eu tô ali no mesmo nível. E a Mayra é professora, Mayra? Sim, aqui no Brasil eu sou professora. Na Argentina eu sou nutricionista. Mas a Mayra, ela sempre foi a desenrolada lá na família dela para ajudar o pai dela. Porque meu pai era assim, ele comprava uma ferramenta sem saber utilizar e ele aprendia. Então eu tenho muito disso, que meu pai, ele fala, não, vai pra frente, eu faço. Então eu tenho muito com isso comigo, né? A Mayra é o filho homem. Eu sou o filho homem. Tanto quando eu casei, meu sogro falou, você tá levando meu braço direito, hein? Então cuida bem dele. E a gente já pôde perceber que a Mayra, ela bota a mão na massa mesmo. Pois é, né? Mas enfim, a ideia era que alguém construísse esse motorhome. Pela questão do trabalho, que não tínhamos tempo. Isso, eu ainda trabalhava presencial, então eu saía de casa às 5h30 da manhã e chegava às 7 horas da noite. Não tinha como... tempo hábil para construir. Fim de semana, se fosse para trabalhar, ia demorar 5 anos para construir isso. Então a gente pensou, bom, vou pesquisar alguém que faça uma construção artesanal. E a gente encontrou um rapaz em São Paulo, não citarei nomes aqui, e a gente chegou num denominador comum para fazer a construção desse ônibus para a casa dele, né? E infelizmente não deu certo. Essa pessoa ficou 6 meses com esse carro lá, ele desmanchou, depenou praticamente todo esse carro, até as janelas e a lataria externa ele tirou. Era a intenção realmente fazer isso, porque a gente ia fazer um novo revestimento. Perdemos dinheiro com isso, né? Foi tão ruim o negócio que ele ia ser despejado de onde estava alugando e nosso ônibus ia ser despejado também. Junto. Então, como que não tínhamos carta para trazer de novo, nem nada. O dono do lugar onde ele alugava ligou pra gente e contou isso. Então foi bem assim, um momento triste, e aí sentamos e falamos assim, pensamos, porque era o ônibus, ele ia para desmanche ou ele ia para casa e a gente fazia as coisas. E aí falamos assim, não, ninguém vai estragar nosso sonho, porque você vai ter várias pessoas que não vão querer que você cumpra seu sonho. E aí a gente falou assim, não, ninguém vai estragar nosso sonho. Ninguém vai roubar o nosso sonho. Ninguém vai roubar. Tinha 2 caminhos para escolher. Acabar com essa história de motorhome, vender com ferro velho para ter um menor prejuízo ali e seguir a vida normal. Ou a gente, não, agora a gente já não tem mais dinheiro para construir, para pagar alguém. Então arregaçar as mangas e a gente ir com a cara e a coragem e no erro e acerto e construindo a casa, né? E foi o melhor que a gente fez. Exatamente. E aí então começamos, Davi falou, não tínhamos experiência nenhuma, íamos comprando as ferramentas e íamos aprendendo. É o que a gente sempre fala,
a internet, ela é uma espada de dois gumes. Você pode escolher o conteúdo que você quer assistir, conteúdo que seja ruim, que acaba com a sua vida, Não te agrega em nada, não né? agrega em nada, ou um conteúdo que te ajuda. E a gente tem muitas pessoas solidárias na internet que ensinam muitas coisas pra gente. Então, questão de soldar, fazer soldagem, né, de ferro para a estrutura da casa, parte elétrica, enfim, muitas pessoas disponibilizam seus materiais de forma gratuita, que é possível você aprender, né? Então, acho que isso ajudou muito também, essa solidariedade das pessoas na internet. Porque nós assistíamos vídeos de construção e falávamos, como que eles sabem construir? Como que aprenderam? A mesma coisa, a gente foi aprendendo assim, e isso é importante. Se você falar, eu não sei, mas pode aprender, o importante é o sonho que tem cada um. Então eu falo, por isso que eu sempre falo pro pessoal, gente, se eu, o cara que não sabe nem apertar uma chave de fenda ali, a gente conseguiu construir isso aqui, então qualquer pessoa vai conseguir. E quanto tempo de construção vocês levaram? Demoramos 1 ano e 2 meses para concluir o nosso projeto de construção, trabalhando de segunda até sexta-feira, e depois nos domingos também a gente trabalhava. Claro, porque aí depois veio a pandemia e cada um trabalhava desde casa, e aí no momento trabalhava e ia construindo. E aí por isso chegamos. E uma coisa importante que a gente colocou uma data. Falamos, tal data a gente vai sair. Não importa se está pela metade, a gente vai sair. E aí então a gente cumpriu essa porque às vezes a gente fica empurrando, né? A data, hoje eu não quero trabalhar, então nem vou trabalhar. Mas se você já tiver um limite de data, isso é legal, porque você acaba criando um objetivo para você mesmo, para iniciar um projeto e terminar ele também. E como nós morávamos, a gente alugava uma chácara, isso é importante, porque a gente conseguiu construir esse carro até relativamente rápido, porque ele ficava no mesmo terreno de casa, né? Então a gente não precisava alugar um galpão e se deslocar até ele para construir. E então, como a gente alugava, a gente não queria mais gastar dinheiro com aluguel. Então, e aí rápido. A gente foi e falou com o proprietário do terreno e falou assim, tal dia a gente entrega aqui, entrega a casa. Então, sim ou sim, terminar naquela data. E aí foi. E uma coisa diferente de várias pessoas que têm motorhome também é que vocês não era pra passear, claro, assim, era pra passear também, mas assim, era a sua casa de vocês, era o ônibus. A nossa moradia é essa. E quem ajudou muito, assim, pra entender o estilo de viagem foi o Jabuti. Que a gente assistia. Então, nós assistindo os vídeos dele, como que entendemos que nossa viagem queria que seja assim, uma viagem devagar, simples. E já saímos sabendo que íamos dormir na beira da estrada, dentro de oficina mecânica. Nós já saímos bem realistas. Por isso não tivemos nenhum problema e a gente se adaptou muito bem. Muito bem. E a adaptação das gatinhas também foi boa? Ah, foi muito boa. Por quê? Porque tudo que era de dentro de casa a gente coloca aqui. Cobertor, cortina, tudo era de casa, então o cheiro foi bom. Então a adaptação dela foi maravilhosa. Ela já reconhecia, né? Ela tinha o mesmo cheirinho de lá, então ela já reconhecia e ficaram tranquilas. Também a adaptação para vocês morar no ônibus foi rápido, porque tudo que tinha na casa, vocês também eram mais minimalistas nas coisas, exato. Tudo que tinha na casa jogaram dentro do ônibus. E nós queríamos muito, era uma coisa que a gente queria demais. Então, nós estávamos muito felizes, não tínhamos dúvida. E como nós alugávamos, que isso foi uma coisa, a gente saiu e não tinha para onde morar, onde voltar. Então, assim, nós queríamos demais essa vida. Então, pra gente, dava algum problema, algum perrengue, assim, de boa, tô em casa, tô em casa. Eu confesso que a única coisa que eu sofri um pouquinho, foi muito, um pouquinho, foi desfazer de alguns instrumentos musicais. Sim, o piano e o contrabaixo também, tem muita... Mas assim, carro, essas coisas, já foi vendendo, leva. Chegou um momento que alugamos, como que se chama? Uma caçamba, pegamos e começamos a jogar. Sem dor no coração, né? Tipo, sem apego e nada. Começamos a doar as coisas, vender. Nós queríamos muito essa vida, muito demais. Então por isso falamos, ninguém ia roubar, ninguém ia estragar nossos sonhos. Nós falamos no começo, vamos testar 6 meses. 6 meses, se a gente não... Que pode, é factível isso? Pode acontecer da pessoa não se adaptar. Não nos adaptamos, então a gente volta, começa de novo, vai, trabalha, normal.
E depois chegou uns 6 meses e falamos, não, vai mais. E assim foi indo, e aí a gente tem agora a dúvida que se algum dia a gente vai morar numa casa fixa. Hoje eu posso afirmar que eu não conseguiria morar numa casa fixa mais. Hoje. Depois mais pra frente não sabemos, mas... Esse negócio de conhecer cada dia você tá num quintal, eu acho que é encantador na viagem, né? Coisa. Aí depois daqui, como viajamos só nós dois, então não tínhamos necessidade de ter beliche. Então nós temos essa parte que é a parte elétrica, que depois o Davi vai mostrar. E depois temos armários para guardar tudo que a gente precisar. Roupas de verão, roupas de frio, temos instrumentos musicais, temos tudo que você consiga imaginar tá enfiado aqui dentro. E tem espaço, gente, são armários grandes, olha. E também aqui tem o banheiro das gatinhas. Olha aí, tá vendo? Tem até o banheiro das gatinhas. Tem um xixi aí também dentro. E aí, então, aqui temos a nossa cama. E embaixo da cama tem um tanque de 500 litros. Residencial, é aquele que vai com uma rosca. Tá? Ele está seguro no chassi. É bem simples, né, Mayra? A construção de vocês. Tudo simples. E a gente utilizou também a estrutura de drywall. Então, e faz muito tempo estamos viajando e ele está ótimo. Então, é tudo simples e tudo pensávamos que seja mais leve para não ficar pesado. E que seja rápido para construir. Simples e funcional, né? Isso é muito bom. Isso. E aí temos as gatinhas. Vamos mostrar as gatinhas aqui, ó. Todas no seu soninho E a de outra beleza. tá lá no fundo, lá. Sério? A Pepita tá aí? A Pepita tá lá. Atrás da Torina. Aqui, lá. Tá lá. As curiosas, né? Só na janela. Ai, que fofura, gente. Olha isso. E essas gatas não querem uma vida melhor, né? Nossa! Elas já são veinhas, tem 14 anos e 14? Uma tem 13 e as duas tem 12. Sim, a Torina é a matriarca. Aí a gente tem climatizador em cima da cama, que ele ajuda muito. Muito bom. Janelas também dos dois lados, né? Que vocês têm. Aqui tá fechado com a cortina. Mas é muito aconchegante essa casa. Desse quem tiver dúvidas de como dormir, se a cama está desse jeito, nós achamos que foi a melhor. Porque tem vezes que você dorme um pouco para cá, o ônibus está assim e tem vezes que está assim. Então você só pega o travesseiro e vai trocando de lugar e pronto. Tá? E aí temos um banquinho aqui, que esse banquinho então utilizamos tanto para subir para a cama, quanto para sentar e utilizar o computador. Joia, gente, essa casa é lindinha demais. Olha como ela é comprida, é muito boa, muito linda. Altitude, lá como que foi o carro na altitude, que tem pouco oxigênio? Ali foi normal. A gente sente um pouquinho só de perda de força, mas nada agravante. Não aquece água, não aquece motor, não aquece óleo, nem nada. Ele anda normal. Se fosse um carro eletrônico, tinha possibilidade de sofrer um pouco, né? Isso, a gente viu casos aí de pessoas que viajam em motorhome com os carros mais eletrônicos, que eu não sei se o sensor deve ativar alguma forma de proteção ali por falta de oxigênio, ele corta a ignição e o carro não sai do lugar, né? Então tem esses detalhes, né? Nesse caso aqui ele não tem sensor, vai embora, não tem problema. Então tá aprovado. Tá aprovado. Aí sim, gente. Eu sempre digo, eu sempre converso com o Davi, que os carros antigos é muito bom de viajar e não tem esses fruflu de eletrônica aí, é barato para reformar, barato pra manutenção. E vai mesmo. E o que vocês podem deixar de mensagem para aquelas pessoas que sonham viajar, que têm vontade, mas não têm coragem? As pessoas têm muito medo de sair para viajar por questões de segurança. Nós tivemos o privilégio de conhecer o Brasil, apenas faltaram 4 estados para a gente conhecer. E todas as províncias da Argentina, um pouco do Paraguai, um pouco do Chile. E nunca mexeram numa maçaneta nossa, né? E posso também afirmar que há pessoas muito boas ainda. Então, acho que um dos segredos é elimina a televisão, o jornal, essas coisas da sua vida e comece a se alimentar de coisas boas, tá? Outro ponto também que eu sempre falo quando converso com as pessoas é: para você viver essa vida, você tem que gostar. E você tem que estar inconformado com o tipo de vida que você leva. Eu, particularmente, cheguei à conclusão que eu sempre comento essa frase, que passava a vida inteira fazendo o que não gostava
para comprar o que não precisava e para agradar pessoas que eu nem conhecia. Então, essa inconformidade que eu levava dentro de mim culminou nesse estilo de vida que a gente vive hoje. E eu tenho uma questão de que você não precisa ser rico também para viver essa vida, né? Muitas pessoas falam assim, não, quando eu virar rico eu vou comprar um motorhome. Não, gente, a gente é pessoas normais, inclusive gastamos muito menos morando no motorhome. E minha avó, ela tem uma frase que fala assim, para quando a vida? E a gente sempre fica esperando alguma coisa e aí fala assim, mas quando que a gente vai viver? Então, essa frase eu levo muito comigo, assim, para quando a vida? Quando que eu vou viver? Só já, quando eu virar rica? Então nunca. Ou, quando me aposentar, ou quando meus filhos crescerem, ou quando meus netos, e aí sempre a gente vai postergando e nunca vivemos. Então, você pergunta, quando que vai viver? Quando que vai conseguir viver? Então é agora mesmo. E a experiência que a gente tem tido é impressionante. É como que parece que um dia que a gente mora, que a gente passa no motorhome, é como que se equivalesse um mês vivendo numa mesma rotina, né? As amizades que a gente vai cultivando no meio do caminho são amizades mais intensas, são pessoas que a gente acaba absorvendo muito conhecimento delas e também compartilhando os nossos. Uma coisa que, vivendo numa vida de correria, você não tem esse tempo para dedicar a isso, né? Se esse é seu sonho, você vai ter que correr atrás. Só que vai ter que se abdicar de muitas coisas, de um conforto de uma casa fixa. E aí não precisa saber tudo. É como a gente não sabia construir, a gente construiu. O Davi, ele nunca tinha dirigido ferramenta. Não, e dirigido o carro grande. É uma loucura, gente. A gente construiu o ônibus enquanto estava construindo, aquele prazo que a gente deu, a gente tinha que, dentro daquele prazo, fazer autoescola para mudar a categoria da habilitação. Na minha era B para D. A Mayra também trocou a dela. E tinha que fazer tudo dentro daquele prazo. Então, quando chegou a habilitação para a gente, faltava só 2 semanas para pegar a rua, a estrada e não olhar mais para trás. E sem aí, experiência nenhuma de dirigir esse e uma negócio. semana ficou na oficina, arrumando a última coisa mecânica. Então, uma semana e a gente já saiu. Já saía, sem experiência nenhuma. Então, o que acontecia? Eu pegava esse ônibus aqui, A eu gente vira louca. tentava engatar a marcha, ela entrou aquela que vai pra frente, eu vou nessa só e vou embora. E Vai. nisso o motorhome já estava pronto. Já tava tava pronto. Resumindo, você aprendeu a dirigir aqui. Aqui. E a gente, quando saiu, e eu consegui engatar a primeira. E a primeira desse ônibus é muito curta, acho que não dá nem 5 por hora. É um trator. É o É um trator. Eu, no meio da Raposo Tavares, dirigindo na primeira 5 por hora, uma fila de seguidores nossos lá atrás. Ainda bem que a gente saiu cedo, porque a gente não pegou trânsito, mas o pessoal que saiu atrasado pegou. E eu olhava o ônibus que não andava e pensava assim, o que a gente fez da nossa vida? Porque você alerta, finge que tá com problema. Tínhamos já tirado tudo da casa, não tínhamos mais nada tinha e mais o nada, ônibus não tudo. andava. E o problema era... Era a pecinha aqui. E tinha que engatar outra marcha Tinha que ainda. engatar outra, mas e o medo de engatar outra e ficar mais devagar? Então era naquela, sabe? E assim tem que aprende a enga- gente, é, não tem aprendeu. jeito. São coisas da vida. E aí depois a gente ri E a disso. gente ri, mas na hora a gente ficou meio nervoso ali, a gente não sabe o que está acontecendo. É uma lição isso aí, porque a gente não sabia nada, não tinha experiência nenhuma. E você andando, aprendendo com outras pessoas, porque muitas pessoas depois veio me ensinar coisas, uns macetes que a gente não sabe, e isso vai adicionando no Acrescentar. conhecimento nosso, né? Então o medo é bom até, porque ele te freia de muitas loucuras, mas só que ele não pode te paralisar também. Se você tem dúvida se vai dar certo, será que eu vou conseguir, será que eu não vou? Gente, Testa. vai, testa. Vai, só Testa. vai. Vai. Se você tá vivo, você tem tempo de testar. Então, aproveita, gente. Vai aproveita. mesmo com medo, né, Dani? Vai Vai mesmo com com medo. medo, você aprende. Vai se surpreender. Isso que eles falam serve de experiência pra nós, que foi mais ou menos do mesmo jeito, né, amor? Pois é, então. E eu acho, a gente tava conversando, né? Sempre tem, quem viaja, sempre vai ter o batismo da primeira viagem, gente. Sim. Pra saber se você realmente quer. No nosso caso, a gente, quando saiu no dia que ia embora, antes de sair da cidade, começou a perder óleo lá do motor, lá, ligava. Quase perdemos o motor. Quase a gente perde o motor. No primeiro dia de viagem, antes de sair da cidade. Arrumamos e saímos. Mas você sempre sai com receio, né? Até hoje eu tenho um pouco de trauma. Quando faz a troca de óleo, eu falo pro cara, põe bem esse filtro aí, viu? É isso aí, bora viver que a vida é hoje. É isso mesmo, gente. A gente sempre fala que quando a gente volta naquele ambiente que a gente estava inserido e a gente começa a perceber que todo mundo tá lá do mesmo jeito. Como que um ano equivalesse a 5 anos pra gente,
E para aquelas pessoas que passou um ano que a gente não as via, é como se fosse uma semana para elas só. Sim. É como que a transformação foi muito intensa na gente. É muito intenso. Muito intenso, Muito Cada exatamente. dia é intenso e um exemplo disso são vocês, né? Que em menos de um ano vocês aprenderam um idioma novo. Sim. Vocês aprenderam uma cultura nova, Sim. né? E vocês praticamente percorreram a Argentina inteira e puderam conhecer regiões da Argentina que são Sim. diferentes entre elas também. E uma das coisas interessantes de viagem também, que a gente sempre fala, não é só... É claro que o lugar faz diferença, que a Sim. gente Sim. vai para um destino. Mas nesse destino a gente conhece pessoas, como a gente No conheceu caminho, né? o No caminho. caminho a gente conhece A gente conhece pessoas maravilhosas, como conheceu o Davi Camara, e conheceu muitas outras pessoas na Argentina que nos trataram muito bem e histórias diferentes, Pois né? é. A gente tem, que nem o caso, né? Que a gente, em 2022, em outubro de 2022, a gente se conheceu lá em Brasília. Lá em Brasília, a gente retornando da nossa primeira Expedição. temporada, Primeira expedição né? de vocês. E a aí, gente estava retornando do do Nordeste. Nordeste. Nordeste e Norte. E é engraçado que sempre vai ter uma amizade que é o elo entre outras amizades, né? Sim. Então, nesse caso, era o Fernando Croco. lá. Fernando Croco. Eles- Já se falava, né, pela internet, mas não se Aham. conhecia pessoalmente. E E ele ele- conhecia vocês pela Sim. internet também. Claro, e aí foi que a gente acabou cultivando essa amizade, né? E foi legal, porque aí depois passou um tempo, vocês tiveram a experiência de vocês, né? Que tiveram que regressar, e vocês vivenciaram essa questão do tempo, como é diferente, né? De quem viaja e quem fica no mesmo lugar. E aí ficou uma amizade super natural. Sim. Sem forçado. Isso que é o mais importante, eu acho. Quando você percebe que é uma amizade de verdade, que ela não é uma amizade forçada. Você tem a liberdade de brincar com a pessoa, sabendo que não tá Não ferindo vai- a pessoa. Aham, Né? sim. E o legal é que quando você não gosta de uma pessoa, você liga o ônibus. E vai embora. Não gostou do vizinho? Não gosta do vizinho? Vai embora. O Essa problema é é quando o verdade. vizinho fica te seguindo. E o problema é quando o vizinho fala assim, qual que é o próximo quintal? Vamos junto. Mas isso é uma realidade que ninguém conta também, porque infelizmente a vida no motorhome ela é bem romantizada, né? Sim, Claro, é sempre mil tá um lugar maravilhas, paradisíaco. Mas vai ter dia que a gente vai acordar num posto de combustível, outro dia vai estar no mecânico lá com o cofrinho dele como paisagem nossa. Isso. E, E tem às outro vezes- lugar é super lindo, como aqui. Geralmente, quem viaja, ela tem aquela intenção assim, eu vou viajar para um lugar turístico onde o pessoal vai que é Isso. bonito. Aham. E quem mora no motorhome igual a gente, é diferente. A gente tá percorrendo, mas assim, aqui não é um lugar turístico, mas que ninguém fala, e é maravilhoso. É lindo. maravilhoso. Sim. E muitas vezes, querendo ou não, que também não se fala muito, é que vai ter vizinho seu, mesmo viajante de motorhome, que não vai ter uma conexão. Não vai ter. São Uhum. conversas Mas aí você e tem que ideais respeitar. totalmente opostos Sim. dos nossos, que cada um tem o seu, é normal, Uhum. mas não vai ter essa conexão. então, E você tem que respeitar isso. claro. Que não é muito. Esse eu acho que é um choque que as pessoas têm quando saem para viajar. Acha que todo viajante vai ser o seu amigo Sim. ou tem a obrigação de ficar sentado comendo juntos. Não, cada um Tem seu espaço. tem seu espaço. Cada um no seu tempo, cada um com o seu Exato. ritmo. Você não sabe, por exemplo, tem vezes que a gente estaciona do lado do motorhome, a pessoa não desce para cumprimentar nem nada, mas você não sabe se a pessoa ou está doente ou está com algum problema. Então também tem que respeitar. É como É a casa dela, né? é a casa É, Às dela. vezes as pessoas confundem que Isso. chega no motorhome assim, todo assim, mas tem que entender que aqui dentro não é um ônibus, não é um carro, é É a uma casa casa. deles. Você não chega na casa do seu vizinho, bate na porta e fala assim, ó, vim ver sua casa, o que você tem aí de Claro. novo? Eu vou colar um adesivo aqui. Então aqui, tipo, é a casa da pessoa, né? E muitas pessoas de motorhome trabalham, então tem um momento de trabalho que tem Precisa que ter sua tem que privacidade. então isso eu acho que é um choque que as pessoas muitas vezes romantizam, que ai, todo mundo vai ser amigo, todo mundo vai ter festa. Não é assim, não. Eu acho que também um outro ponto, no nosso caso, eu acho que no caso de quem mora, não de quem é campista, né? O campista é o que vai nos pontos turísticos e volta, né? Os viajantes é o que mora ali, vai percorrendo o rumo dele ali, vai conhecendo os lugares até então. Que é muitos dos lugares que a gente mais aproveita lugares que não são turísticos. Sim. Sim. Tem poucas pessoas, né? Uhum. Uma outra coisa que a gente costuma dizer sobre uma vida de hobby, de motorhome, que às vezes assim, a gente gosta dessa vida de estar na estrada. Tem gente que fala assim, isso é uma loucura. É. Porque acha que o normal é todo dia aquele trabalho, aquela loucura. Tem gente que fala assim, eu não gosto de motorhome, isso não serve pra mim.
realmente não serve, Sim. né? Não é pra Só- todo mundo. Não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Sim, às vezes eu gosto de pescar, minha vida é pescar. Então ela tem que deixar um pouco o trabalho de lado e viver isso. Viver o que gosta, Viver o fazer que o que gosta. gosta. Porque aí você está vivendo de verdade. Eu defino a loucura como você viver uma vida na qual você não está conforme, repetindo sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Né? Se você não se movimentar e abrir mão de coisas e tentar conquistar outras para você viver o que de fato você gosta, então você vai ficar sempre naquele loop infinito, e aquilo ali para mim é loucura. Fazer a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, esperando um resultado diferente. É isso aí, gente. Quem gostou do vídeo, já deixa um comentário aqui no canal. Quem também que assiste nosso canal e quer saber mais de algum outro viajante, deixa aqui nos comentários o nome do canal, o nome do casal viajante, que a gente dá um jeito de fazer Um vídeo um videozinho também, mostrando, contando um pouco da história. É isso aí, pessoal. Então, E já se inscreve no canal deles também, Desbravando Rotas. Se inscreve lá e já fala, vim pelo Mineirando Mundo. Eles têm uns vídeos sensacionais, não falam nada, só mostram paisagens espetaculares. é isso aí, gente. Então, até a próxima. Até! Então não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que a gente postar vídeo novo. Não perca o próximo vídeo que tem muita aventura vindo por aí. I guess I should have been honest. It breaks in my heart. It's weighing me down, baby. I'm like a river